Manhã de sexta-feira, dia 7 de junho. Hoje vamos falar de quimeras. Nem mais. Estreia no Mosteiro de São Bento da Vitória, no Porto. Quimeras fica por lá até ao próximo domingo. Temos connosco um dos responsáveis pela direção artística, Luís Castro, juntamente com o Velzé, tem a direção artística destas quimeras, são várias. Bom dia, Luís. Obrigado por estar aqui na Rádio Nova. Este espetáculo começa, conforme percebi, com uma viagem do Luís e uma estátua. Exatamente, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Nova. Portanto, há cerca de 2 anos e meio, eu, apesar de ser um conhecedor e um apaixonado por escultura, não conhecia esta estátua. E numa publicação de uma amiga italiana numa página de uma rede social vejo esta imagem de um Cristo deitado, coberto com um pano, uma escultura em mármore, absolutamente fascinante, e fiquei curiosíssimo. Pronto, percebi o que era, porque ela indicou. E percebi que estava à frente então de um Cristo velato, uma estátua de um escultor chamado Giuseppe San Martino, de 1753, se não estou em erro, que está em Nápoles. Pronto, fui pesquisar e acabei por fazer com o Velzé uma viagem a Nápoles para vermos a estátua especificamente. Uma viagem a Itália como a do filme, mas a apontar para a estátua. Uma viagem a Nápoles mesmo para ver. Lá compramos o nosso bilhete um bocadinho antes, porque aquilo convém. A procura é imensa, filas enormes à porta da Capela San Severo. O espaço é pequeno, não? O espaço é pequeno. E fomos ver, portanto, e a emoção que eu tinha sentido ao ver a estátua, ao ver a imagem, foi a mesma que senti ao ver a escultura, sendo que a escultura estava de alguma maneira envolvida por 2 outros ambientes. O primeiro, uma outra coleção de estátuas verticais, digamos assim, que preenchem a Capela San Severo. Portanto, no centro temos a escultura do Cristo velato, o Cristo deitado sobre umas almofadas, jacente, coberto com um finíssimo pano de mármore, que deixa perceber todas véu, as subtilezas, ou seja, o sudário, aquele véu, mas que deixa perceber as cicatrizes, enfim, as chagas, etc, uma coisa de uma delicadeza imensa. E depois as outras estátuas todas belíssimas também, envolvendo. Portanto, primeira ambiência, segunda ambiência, um corpo de seguranças e de vigia de público apertadíssimo. Portanto, eram realmente as duas situações que um visitante ao entrar se depara, que são de alguma maneira confrangedoras, uma pela beleza imensa da estatuária e outra pela, de alguma maneira, repressão vigiada do público, que é obrigado a circular em fila indiana à volta da estátua, não mexer, não tocar, non toccare, non niente, non si poteva fare niente tutto il tempo. E, portanto, este contraste, para além da beleza da estátua, esta questão de uma certa opressão, enfim, que é lógica e é precisa, claro, sobretudo em Itália, que há imensas agressões às obras de arte, etc., de alguma maneira ficou-nos na memória. E quando agora criámos o Quimeras, portanto baseado nesta escultura, um dos personagens, de alguma maneira, nós queríamos uma espécie de um vigia, um vigilante de espaço que percorresse também toda a zona de representação, imprimindo no espectador a mesma sensação de vigia permanente, de terceiro olho, que ali está sempre a vigiar. Ele depois evoluiu noutro sentido, mas se calhar mais adiante conseguiremos ir aí. Mas pronto, portanto, esta escultura é de uma beleza imensa, criou um espetáculo de perfinste, que é o conceito que nós investigamos, que cruza as artes de palco. A performance, não é? E a teatro e a dança, portanto, a performance, digamos assim. E a instalação, não é? Exato, com as artes plásticas, com a instalação, a escultura e a pintura propriamente dita. Portanto, eu digo muito que no perfinste as artes, as artes fundem-se, portanto, trabalhamos no limiar entre estas duas, entre as artes performativas e as visuais, de forma a que os performers, enfim, os intérpretes, os humanos, se objetizam ou se objetificam e os objetos se humanizam, na medida em que às vezes são os objetos
responsáveis pelo principal aporte emocional do trabalho. Portanto, aqui há todo um espetáculo sem texto, com uma banda sonora presente, omnipresente, que cria ambiências especiais de mitologia, cinema, escultura, viagem pelo tempo, muito envolventes. E que, enfim... A escultura de que o Luís Castro falava, eu nunca a vi ao vivo, infelizmente tenho que fazer também como o Luís e meter-me ao caminho, mas existe todo um conjunto de lendas à volta, não só daquela estátua velada, mas aquele era um género bastante popular nessa altura, de que aquilo originalmente não era mármore, o véu, ou seja, era um véu que era colocado e por alquimias o tecido se transformava em mármore e usaram isso, essa transformação, essa alquimia, essa suposta alquimia também neste espetáculo. Porque muitas vezes também é quase uma alquimia essa de que nós vemos em palco, não é? Coisas que se transformam e aquele processo, como é que chegaram ali, não é? Exatamente, era isso que eu ia dizer. Ou seja, essa efetivamente, é engraçado que me diga que realmente eu não sabia, havia essa enfim, esse dado quase fantasioso à volta da transformação do véu em mármore, porque efetivamente a sensação é essa, é que nós estamos perante um véu, nós estamos perante um tecido, aquilo é de por isso é que dá vontade de tocar, porque tem segurança. Exatamente, aquilo é de tal maneira perfeito que efetivamente parece um véu. No trabalho, há efetivamente esse género de alquimia, na medida em que, agora vou revelar um bocadinho o que se passa na Envolvente. Sem spoilers, Luís. Sim. O que se passa na Envolvente, ou seja, nós temos um Cristo centrado, não é? Ele está velado, ou seja, mais do que velado, ele está coberto mesmo, ou seja... percebe-se a transparência de uma forma muito subtil e à volta, portanto, isto no Mosteiro de São Bento da Vitória, portanto, espaço quadrangular do claustro, à volta da ilha central, enfim, onde está o Cristo, existem 4 estrados quadrangulares, 3 deles ocupados por 3 virgens, noviças, fadas, deusas, enfim, o que nós lhes quisermos chamar, e um 4º estrado ocupado por um ser que era o tal vigilante, um personagem feminino de magro, austero, musculado, com umas redes no rosto, etc., mais negro do que as virgens brancas, porque elas estão de branco, esta outra está de escuro, que de alguma maneira representa quer os vigilantes e a força opressiva que envolve a estátua, ao vivo hoje, quer uma madre superiora, uma aranha que vigia as outras, as suas moscas vítimas, que são os outros personagens. E, portanto, esta envolvência, sobretudo nas noviças, que nós começamos por as encarar como blocos de mármore puros por esculpir, portanto, elas começam a sua performance de uma forma... num momento a que eu chamo magma, e depois evoluem para rocha, e só depois da rocha evoluem para umas amazonas e umas figuras mitológicas, portanto começam a ganhar forma, e daí é que evoluem para mulheres, e de mulheres evoluem, percebemos nós no final, para uma espécie de noviças de um convento. Ou seja, de repente a forma como todo o espetáculo se vai construindo, porque nós partimos de um ponto de partida, passa o pleonasmo, mas não sabemos nunca o que é que o resultado vai ser, e isso é o que nos estimula e o que nos agrada. E o trabalho foi evoluindo de forma a que aquelas figuras magmáticas, mitológicas, que são as 3 virgens do início, 3 maravilhosas jovens bailarinas, cujos nomes poderemos dizer adiante, evoluem efetivamente na sua construção anímica de uma forma especial até, ou seja, há uma espécie de alquimia daquela pedra até ao ser vivo e humano, que depois no final elas são. E o mesmo com a madre, portanto, este personagem que era um vigilante austero foi evoluindo por forma a que acabou por materializar de alguma maneira a Igreja enquanto poder matriarcal de uma
madre superiora, digamos assim, porque aquilo depois evoluiu num sentido que de repente percebemos que a Chanel Guzzi era efetivamente uma espécie de madre superior austera que de alguma maneira, ou a igreja em si, que de alguma maneira controla as outras três noviças, a Raquel Machado, a Sofia Portugal e a Carolina Fonseca, que acabam por ficar enredadas naquela teia, enfim, e todo este processo alquímico se concentra depois à volta do caixão do Cristo, enfim, do caixão não, enfim, da ilha. Do leito de morte, não é? Do leito de morte do Cristo, criando um complexo escultórico ele mesmo. Portanto, as três, pronto, um Bernini que existe visível por todos os lados, porque há frentes torna-se uma escultura circular que complementa a do Cristo. Portanto, o espetáculo tem uma parte formativa no início e digamos que a parte de instalação de artes plásticas é a parte mais final, em que realmente quer o Cristo, quer o complexo escultórico das atrizes se concentra numa espécie de fonte visível de 360 graus. Portanto, é um lado de artes plásticas que fica e que termina o espetáculo e que é, de alguma forma, contemplativo. O Luís e Velzi, quando pensaram essa transformação dos blocos em noviças, como já lhe chamou, viu como um processo de adição ou de subtração? Eu já não sei se era o Miguel Ângelo, não consigo garantir, mas era um qualquer escultor renascentista que dizia que ser escultor é muito simples, é só tirar a pedra que está a mais, não? Exatamente. Como é que viu? Uma adição ou uma subtração? Esse processo entre da pedra até à pessoa que depois volta a ser estátua? Eu acho que seria um misto dos dois. Efetivamente, o Michelangelo diz que dentro daquele bloco de mármore era porque nós vamos fazer, nós em 2021, portanto no próximo biênio, temos um projeto só sobre Michelangelo, que vamos chamar Buonarroti. E vamos fazer, portanto, uma trilogia à volta do Michelangelo. E, portanto, eu tenho estudei, pronto, já o conhecia, mas estive a ler a biografia atentamente, etc. E ele efetivamente dizia isso, dizia que dentro da forma do mármore, dentro de um bloco de mármore estão todas as formas possíveis e, portanto, basta encontrar, perceber a forma, o risco, enfim, a fratura, etc., como ele fez com o David, e libertar a forma que lá está dentro. E nós aqui fizemos isso, ou seja, eu diria que sim, libertámos por um lado e adimos por outro, por forma a libertar estas noviças, enfim, estas amazonas também, de dentro, ou estas mulheres lutadoras, porque depois, a partir de certa altura, quando elas da Amazonas passam para mulheres, digamos, com as suas questões antes de se tornarem noviças, portanto, mulheres enquanto símbolos de várias coisas, de lutas populares, de questões de mulher do ponto de vista de maternidade, porque elas, com os véus que têm, criam uma série de imagens que remetem para coisas muito concretas, para situações muito concretas da mulher hoje em dia. Portanto eu diria que sim, portanto por um lado reduziu-se, por outro lado adiu-se, juntou-se pedra, enfim, material, retirou-se pedra e juntou-se alma a um conjunto escultórico performativo que evoluiu depois num determinado sentido. Michelangelo era brilhante nisso, nessa visão de realmente um bloco de pedra tudo conter, e nós só temos, é um bocadinho como um espetáculo, não é? A construção de um objeto artístico, que existe todo o potencial em bruto e depois é ir lançando e esperando que o dia-a-dia o esculpa. Portanto, é estar atento aos momentos de encruzilhada e ir fazendo opções, confiando que o objeto efetivamente se constrói mas não é só a erosão natural desse passado tempo, ou seja, também é preciso pegar no escopo e no maço, não é? Por um lado, por outro lado, a natureza que erude naturalmente também cria esculturas e pintura maravilhosas. Portanto, eu acho que é um bocadinho uma conjunção
conjunção das duas coisas, ou seja, nós temos que ter o escopo ou o pincel na mão, mas também temos que deixar a natureza fazer a sua parte, portanto, de alguma maneira... E aproveitar as falhas naturais da pedra e os veios. Isso, não? Aproveitar o dia em que o ator vem mais tenso, ou em que uma questão de figurino ou de objeto indica um determinado caminho e ir por ali. E portanto, neste balançar entre o escolher dos caminhos em função do que cada dia aporta ao trabalho, ao ensaio, não é? E estar permanente aberto a essa estar disponível para essa aventura do descobrir permanente do caminho e confiar. O espetáculo constrói-se. Acho que é entre o equilíbrio entre a natureza e o escultor. Aquele espaço, o claustro do Mosteiro de São Bento da Vitória, parece que estava mesmo a pedir isto. Este não foi um espetáculo que foi feito para aquele local, com certeza que foi adaptado, imagino eu, mas é mesmo um lugar, muito exemplo dos conventos portugueses, que, entretanto, perderam boa parte das esculturas com todos os processos, nomeadamente políticos, que foram acontecendo, e vemos muito isso em mosteiros que falta ali qualquer coisa. Está lá os nichos, mas faltam as esculturas, não é? Exato. Efetivamente, este espetáculo foi construído especificamente para o mosteiro, ou seja, nós sabíamos que o íamos construir ali, sabíamos que o ponto de partida era a estátua, e quando pensámos nele, começámos a pensá-lo para uma dimensão ampla, quadrangular, de percurso de público, etc., específica. No nosso espaço em Lisboa, no Gabinete de Curiosidades Carnarte, que fica em Belém, atrás do Centro Cultural de Belém, quem vai para Algés, o gabinete é todo ele mais dividido, portanto tem mezanines, tem espaços mais pequenos, etc., e nós faremos um derivado do Quimeras em Lisboa, um irmão gêmeo, como eu digo, a que chamamos Idílio, e que obviamente se inspirará neste, mas terá um outro aninhar. Mas o Quimeras foi construído tendo em conta o convento, o Mosteiro de São Bento da Vitória, que nós já conhecíamos, porque fizemos o Ilhas lá em 2011, um espetáculo sobre Raul Brandão, e que amamos, achamos aquele espaço maravilhoso. E efetivamente o espaço, porque os espaços também inspiram os nossos espetáculos, que são normalmente site-específicos, ou seja, criados para os espaços. O espaço criou essa dimensão, ajudou essa dimensão mitológica, escultórica a impor-se de uma forma absolutamente harmoniosa. Portanto, foi muito inspirador, efetivamente. E realmente o espetáculo fica ali muito bem, ou seja, parece mesmo que eram as tais peças de escultura que já lá não estão e que lá poderão eventualmente fazer falta, embora o espaço seja lindo como é. Muito bem, Luís Castro, foi um prazer tê-lo por cá. Quimeras estreia hoje, está até 9 de junho no Mosteiro de São Bento da Vitória, então um espetáculo criado especificamente para aquele magnífico espaço. Luís, foi um prazer. Muito obrigado.